Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal. Pessoal, daqui a pouco o Vascão vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão às 9 horas da noite. Vamos falar muito desse jogo, a escalação do Vasco, tudo dessa partida. Também vamos falar aqui do Dedé, cara. O Dedé revelou o desejo de voltar ao Vasco. Será que tem a possibilidade dele voltar pro Vasco? Vamos falar desse assunto. Vamos falar também de um atacante argentino que interessa ao Vasco e também clubes europeus. Tudo isso e muito mais agora pra vocês, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí pra você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí, né, pra falar do jogo daqui a pouco, né, cara, o Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco no Mineirão, jogo às 9 horas da noite com transmissão somente do Sport TV e também do Premier Clubes. O Vasco buscando esses 3 pontos, vem voltar a vencer fora de casa, 7 rodadas sem vencer, cara, 7 jogos seguidos sem vencer fora de casa, é uma marca muito pesada, né, para um time da grandeza do Vasco. Agora vai ter que conseguir essa vitória contra um adversário histórico, um adversário que sempre ofereceu grandes problemas ao Vasco e que vai jogar nos seus domínios ainda no Mineirão. E ainda de quebra, meu amigo, se o Cruzeiro vence o Vasco hoje, os caras estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito difícil pro Vasco, o jogo mais difícil, na minha opinião, pro Vasco nessa Série B até agora. E com certeza a gente espera que o Vasco consiga passar por cima de todas essas adversidades. Vai ter mais de 60 mil torcedores do Cruzeiro empurrando o clube para cima do Vasco. E o que a gente espera é que o Vasco use a experiência que tem de alguns jogadores, que consiga controlar o Cruzeiro, consiga inibir os ataques do Cruzeiro e baixar um pouco a pressão que eles vão tentar fazer logo de cara, né? O Vasco vai ser atacado sim, o Cruzeiro vai partir para cima do Vasco já nos minutos iniciais, mas a gente espera que o Vasco consiga administrar essa pressão do Cruzeiro e consiga jogar bola, coisa que não fez nos últimos jogos esses fora de casa. Quando joga em São Januário, o Vasco consegue amassar os adversários, consegue jogar bem, as peças funcionam, jogadores aí qualificados jogam muito mais do que fora de casa, como por exemplo o Andrei Santos. O Andrei, quando joga em São Januário, ele vira um monstro, mas quando joga fora de casa eu só vejo ele batendo tiro de meta lá com o Thiago Rodrigues. O Vasco precisa voltar a pontuar fora de casa. Hoje talvez um ponto não é de se jogar no lixo. Muitos torcedores do Vasco até acham importante o Vasco conquistar pelo menos um ponto. Na minha opinião, lógico, o ideal é a vitória pela grandeza do Vasco. Se você for olhar no papel o time do Vasco comparado com o Cruzeiro, o Vasco tem peças mais interessantes, jogadores mais qualificados, só que o Cruzeiro, como eu disse alguns vídeos atrás, tem um coletivo muito forte. E os jogadores do Cruzeiro foram muito bem potencializados por esse ótimo treinador uruguaio do Clube Mineiro, né? Esse treinador ele é muito bom, o Vasco tem que ficar de olho nessa situação aí, para tentar inibir a fome do Cruzeiro de atacar o Vasco. O Vasco tem que conseguir aí manter a calma. Tem muitos jogadores jovens hoje, muito possivelmente o Eginaldo, o Andrei Santos, o Marlon Gomes, todos esses jogadores jovens estarão dentro de campo. Também o Paulo Vitor, que apesar de vir do Internacional, é um jogador muito jovem ainda. Aí vale a pena os jogadores mais experientes, como o Nenê, o próprio Raniel, que é ex-jogador do Cruzeiro, Yuri Lara, o Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Léo Matos, tentar acalmar a rapaziada, tentar manter a calma aí desses jogadores mais jovens para o Vasco conseguir ser bem sucedido nessa partida de hoje. Hoje precisa desses 3 pontos, cara. Se vence e o Londrina perde para a Ponte Preta e o Vasco vence o Londrina na semana que vem, o Vasco estará na Série A do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, só um desastre tira o Vasco da Série A o ano que vem, em caso de uma vitória hoje, uma derrota do Londrina nessa rodada para a Ponte Preta e uma vitória na semana que vem do Vasco em São Januário contra o Clube Paranaense. Hoje o time do Vasco deverá ir a campo com o goleiro Thiago Rodrigues, Léo Matos, a zaga com Danilo Boza, Anderson Conceição, a lateral esquerda Paulo Vitor, meio campo Yuri Lara, também Andrei Santos, Nenê na criação, Marlon Gomes, o ataque também com Eginaldo e Raniel. Esse será o provável Vasco que entrará em campo daqui a pouco, às 9 horas da noite, para vencer o Cruzeiro. Só a vitória interessa. O empate será interessante se caso o Vasco estiver perdendo o jogo, né? E buscar esse empatezinho aí, dá para comemorar tranquilo. Mas o ideal sempre é a vitória, porque o Vasco é um time grande, tem sempre que vencer os adversários. Deixa aí nos comentários o que você espera para essa partida, se você confia na boa vitória do Vasco. Na minha opinião, vai ser 1 a 0 Vascão aí com gol do Raniel. Lei do ex, meu amigo. Rani Creu vai imitar o dinossauro lá em pleno Mineirão, calando o Mineirão, e o Vasco vai conseguir esses 3 pontos.
Bom, pessoal, agora vamos falar aí do mercado da bola do Vasco, né? Mais cedo a gente falou que a respeito do Sarrafiore, que não deverá permanecer no Vasco para a próxima temporada. O Vasco também vive a situação de outros jogadores que deverão deixar o elenco, né? Muitos jogadores têm um contrato se encerrando ao término dessa temporada. Inclusive, a gente falou também do Carlos Palácio, jogador que tem aí uma sondagem do Colo-Colo, mas ainda não tem uma proposta na mesa, né? Até o momento o Colo-Colo não fez uma proposta oficial para contratar o jogador e ele sequer hoje também foi para a partida devido a uma lesão na coxa e ficará de fora do jogo contra o Cruzeiro. Mas o Vasco também pensa em trazer reforço, obviamente precisa se reforçar para a próxima temporada, se Deus quiser, com o Vasco na primeira divisão, e alguns nomes começam aí a ser sondados. Mais cedo a gente falou a respeito do atacante Paulinho, também dos atacantes Pedro Raul e Martim Ojeda. O Martim Ojeda é um desejo antigo já da 777 Partners, foi o scout da empresa que passou o nome para a diretoria do Vasco tentar analisar e tentar a contratação dele. No meio do ano o Vasco tentou fechar o negócio com esse atleta, não conseguiu, porque é um jogador muito valorizado lá no futebol argentino. O Botafogo aqui no Brasil também esteve perto de contratar esse jogador, não conseguiu fechar a negociação e ele está lá ainda na Argentina. Só que hoje pela tarde surgiu a informação que o Vasco vai ter que concorrer com clubes europeus por esse jogador, né? Um jogador que ainda não é jogador de seleção argentina, mas já vem chamando a atenção de grandes clubes lá no futebol europeu. E o Vasco pode encontrar uma certa dificuldade na contratação desse atleta. Jogador com passagem por alguns clubes menores na Argentina, jogou no Racing também e agora está atualmente no Godoy Cruz. Vamos aguardar, né, como que vai ficar essa situação. A situação também do Paulinho, que é um jogador que está sendo muito especulado no Vasco, também outros clubes aqui no Brasil. O jogador esclareceu essa situação, diz que não está jogando no Bayer Leverkusen por problemas políticos. Dirigentes do clube não querem a escalação do jogador, não querem que o jogador entre em campo. Ele segue lá somente treinando. Ressaltar que o contrato dele vai até o mês de junho de 2023 e a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato aí com qualquer clube do mundo e assinar um pré-contrato de graça, né? Se o Vasco tiver interesse na contratação dele e ele aceitar o projeto do Vasco, da 777 Partners, muito possivelmente o Paulinho deverá retornar ao Vasco já em janeiro para a disputa do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que são as competições que o Vasco irá disputar o ano que vem. Hoje pela tarde também surgiu uma baita notícia aí, né, cara? O entrevista ao Globoesporte.com, o zagueiro Dedé, que saiu do Atlético Paranaense o mês passado, está atualmente sem clube, revelou um desejo de retornar ao Vasco. Aos 34 anos, o jogador atuou nessa temporada pela Ponte Preta no Campeonato Paulista, fez apenas 2 jogos pela Macaca. E logo depois disso ele teve seu contrato rescindido e acabou fechando com o Atlético Paranaense para tentar meio que uma recuperação aí na sua carreira. Ele não teve uma sequência no Furacão, inclusive o jogador foi um pedido do Filipão que não deu sequência para o atleta, né? Devido aí, claro, às lesões que ele teve aí na sua carreira, mas na entrevista do Globoesporte.com ele revelou que no Atlético Paranaense ele estava pronto, estava 100% e disposto a ajudar o clube de qualquer maneira, só que infelizmente ele não teve vida fácil e acabou deixando o clube já no mês passado. E agora vem à tona novamente a possibilidade dele retornar ao Vasco. Na minha opinião, eu acho que não tem espaço mais para o Dedé vir vestir a camisa do Vasco. Eu acho que esse não é o momento mais para o Dedé retornar ao clube, a não ser que faça aí uma despedida, alguma coisa aí parecida para o atleta, mas jogar profissionalmente, eu acho que não tem mais a chance do Dedé ser jogador do Vasco. Seria interessante para a carreira do jogador voltar para o Volta Redonda, né? Clube onde ele surgiu, o clube que ele tem um carinho, uma identificação também, né? Acho que seria interessante para ele disputar o Campeonato Carioca. Se ele for bem, pode ser que desperte interesse de alguns outros clubes aqui no Brasil, clubes aí medianos, e até mesmo, quem sabe, novamente voltar a jogar um clube grande. Mas no Vasco, eu acho muito pouco provável que ele vai voltar a vestir a nossa camisa. Além da 777 Partners, tem um interesse em rejuvenescer o elenco do Vasco, trazer jogadores jovens com potencial e também com futuras vendas. Eu acho que o Dedé está totalmente descartado para voltar ao Vasco. Talvez se ele estivesse jogando em um nível um pouco maior, talvez para essa temporada teria sido interessante contar com ele, por exemplo, no lugar do horroroso Quinteiro. Mas infelizmente as coisas não funcionaram. Teve várias lesões, o alto salário do atleta também, após quando ele saiu do Cruzeiro, dificultou também um acerto com o Vasco. O ano passado ele deu entrevista à Vasco TV, teve muita força, uma possibilidade de voltar ao Vasco, só que infelizmente não teve nenhum negócio, o Vasco não fez proposta também, e o Dedé acabou seguindo seu rumo, foi para Ponte Preta e Atlético Paranaense e agora está sem clube. Deixa nos comentários o que você acha que o Dedé tem que fazer com a carreira dele. Eu acho que a grande maioria dos torcedores vascaínos não querem o Dedé novamente no Vasco.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Lembrando, galera, que vai ter pós-jogo assim que acabar. Cruzeiro e Vasco, Vasco e Cruzeiro, se Deus quiser. Uma boa vitória do Vascão. No meu palpite, 1 a 0 Vascão, gol do Rani Creu. Tamo junto e é nóis.